Olá, alunos do oitavo ano A, B e C. Estamos aqui de novo para uma aula de revisão, aula que foi dada no Centro de Mídias na quarta-feira e que abordou os processos de independência na América, no caso aqui, no Brasil, ok? Na América Portuguesa. Então, o contexto, de novo, começa com aquela história que a família real vem para o Brasil, fugida de Napoleão, porque desobedeceu o bloqueio continental. Bloqueio continental esse que foi instaurado por Napoleão Bonaparte para que todos os países da Europa obedecessem e não comprassem nem vendessem mercadorias para a Inglaterra. O objetivo maior de Napoleão Bonaparte era acabar com a hegemonia econômica da Inglaterra, ok? Não houve guerras aqui no Brasil, como houve na América Latina para o processo de independência, mas houve bastante conflitos entre Brasil e Portugal, ok? Então, aqui no Brasil, principalmente você deve atentar para esse detalhe, havia partidos pró-império e contra-império. E aqui existem alguns. O Partido Brasileiro, que era formado pela elite, queria a manutenção do imperador, porque tinha interesses econômicos e políticos nisso. O Partido Português, que queria urgentemente o retorno do Pacto Colonial. Lembra do Pacto Colonial, que era aquele pacto onde a colônia, no caso Brasil, só poderia vender e comprar da sua metrópole, no caso Portugal. E os liberais, que eram os mais radicais, que tinham ideias de emancipação baseadas no quê? Baseadas naquelas ideias iluministas, né? E aí Dom João VI eleva o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves com o objetivo de participar da revolta liberal do Porto. E Dom João VI volta para o Brasil, deixando em seu lugar o príncipe regente Dom Pedro I. Ok? E aí, podemos falar também que houve uma guerra política aqui no Brasil pró manutenção do Império, pró libertação do Brasil do Império. Esse é o processo que vai levar à nossa independência do Brasil, ok? Então ali havia por um lado os aliados, os conservadores, que eram aliados a Dom Pedro I, que queria a continuação da monarquia e a manutenção do Brasil ligado a Portugal através do Pacto Colonial. E, por outro lado, os liberais, que tinham ideias iluministas e queriam derrubar o poder para instaurar definitivamente no Brasil a República. Né? Vai haver um fato histórico importante de vocês saberem. Em 9 de janeiro de 1822, né? Dom Pedro I recebe uma carta de Dom João VI, seu pai, dizendo que ele retornasse imediatamente para Portugal. E aí Dom Pedro I também escreve uma carta para o seu pai, dizendo que ficaria no Brasil, desobedecendo a ordem do pai e do rei. E aí foi o dia instaurado em 9 de janeiro de 1822, o dia do fico, quando Dom Pedro I, diante de uma multidão e dos partidos, declara que ficaria no Brasil. Ele desobedece a ordem do pai para retornar a Portugal. E aí, finalmente, vai haver uma análise do quadro de Pedro Américo, né? Que quadro é esse? Quem já visitou o Museu do Ipiranga, que está fechado para restauração e só vai ser aberto a previsão é em 2022, é um quadro que pega toda uma parede, uma ilustração do que foi o processo de independência. Esse quadro foi encomendado e feito depois do processo de independência, né?
Se você fazer uma análise desse quadro de Hispanoamérica, você pode pesquisar aí no Google, você vai ver que é um quadro que não condiz com a realidade. É óbvio que eles não estavam com aqueles cavalos, é óbvio que não havia aquela guarda imperial que está descrita ali, né? E é um quadro bastante ilustrativo para destacar como é que foi a independência do Brasil. O quadro chama Independência ou Morte. É uma representação artística, ok? Basicamente é isso. O que podemos tirar de tudo isso num resumo é que a independência do Brasil, o Brasil era colônia, passou a ser império, e depois, através da ordem de Dom João VI, passa a ser um reino, reino ligado a Portugal. E o processo de independência vai se dar com duas grandes frentes políticas. A dos conservadores, que queriam a manutenção do império aqui no Brasil, e que o Brasil voltasse a ser até uma colônia, né? Respeitando o pacto colonial. E os liberais, que tinham ideias iluministas, ideias de libertação, ideias de derrubada do poder para a instauração da república, um processo mais democrático. O dia do fico, quando Dom Pedro I declara que ficaria no Brasil, desrespeitando uma ordem do seu pai, Dom João VI, que já tinha retornado a Portugal, né? Por causa da Revolução do Porto. E aí ele desobedece a lei e em 7 de setembro de 1822 ele proclama a independência do Brasil. Ok? Independência essa de quê? Independência do Brasil de quem? De Portugal. E a partir desse momento o Brasil passa a ser uma nação livre, com uma própria identidade. É óbvio que ainda vai ter um processo aí de regências, até o Brasil alcançar lá, em 1889, a saída de império para República, República Federativa do Brasil. Ok, gente? Obrigado, até mais, um abraço e até a próxima.